Olá, tudo bem? E aí, crianças, como é que vocês estão? Então, vamos corrigir o exercício do sujeito composto. A gente já corrigiu o primeiro, esse é o segundo exercício. A gente vai corrigir hoje os dois que ficaram faltando, tá? Desse do sujeito simples e o outro do sujeito composto. Então, vamos lá, aquela folhinha que eu deixei com vocês. Observe esta frase. Admite-se faxineiras com experiência. Aí a letra A. Qual é o sujeito do verbo admitir? Admite-se. Lembra? Quando tem verbo mais partícula C, a gente pergunta o quê? A resposta é o nosso sujeito. Então, admite-se o quê? Faxineiras. Então, o sujeito aqui, faxineiras. A gente daria até para colocar aqui sujeito simples. Aí, letra B. Por que o verbo está no singular? Vocês repararam? Se admite-se faxineiras é o sujeito, o que aconteceu aqui, Por que ele está no singular, Porque ocorre um erro de concordância. O verbo deveria estar no plural para concordar com esse sujeito que está no plural, faxineiras. Tá? Espero que vocês tenham observado isso e colocado a resposta certinho. Vamos lá. Observe a imagem abaixo e responda as questões que esqueci de colocar aqui, de 2 até 3, de 2 a 3. Vamos lá. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. De acordo com a regra geral de concordância, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Verifica-se o cumprimento dessa regra no anúncio? Sim. Nos dois primeiros, produzimos, vendemos, a gente tem um sujeito oculto, nós. E na terceira, no segundo período aqui, a gente, que é o sujeito de sabe, e fica o sujeito oculto de ri e de chora. Então, tá certinho. Coloquei aqui a resposta para vocês. Aí, número 3. Observe o segundo período do anúncio. A gente não sabe se ri ou se chora. Qual o sujeito das formas verbais produzimos e vendemos? Aí, a gente precisa voltar. Produzimos e vendemos, sujeito oculto nós. Botei aqui. E das formas verbais sabe, ri e chora? Aí, a gente tem que dividir. Sabe, tá aqui. Quem que sabe? A gente. Então, sujeito simples, a gente. Agora, para o ri e para o chora, a gente sabe que é o agente também, só que ele não está escrito aqui. Então, é um sujeito oculto, a gente. Lembraram? Letra B. Compare os dois períodos do anúncio. Nunca produzimos nem vendemos tanto, e a gente não sabe se ri ou se chora. Eles apresentam o mesmo grau de formalidade na linguagem? Quando a gente fala em grau de formalidade, essa linguagem é culta, é coloquial, que grau é esse? A gente percebe que não, né? Coloquei aqui, não. Quando ele usa no início nós, ele coloca de acordo, beleza, né? De acordo com a norma culta. Quando ele troca para o agente, aí ele já coloca no nível coloquial. Isso é erro? Não, é uma adaptação com relação aos níveis de linguagem. Se a gente precisa se expressar de forma mais culta, a gente vai usar o nós. Se a gente, eu estou usando com vocês o agente, numa linguagem mais informal, então não tem problema nenhum. O que a gente precisa observar é só a concordância, tá? E aí, para terminar, número 4, assinale a alternativa em que o verbo deve ir para o plural. Precisa-se, verbo com partícula C. A gente precisa achar o que para fazer concordância. Quando eu falo precisa-se, é precisa-se de. Então, não tem concordância. Joga-se. Até posso perguntar joga-se o quê? Mas nem tem, então faz diferença. Fala-se. Fala-se o quê? Eu posso até perguntar o quê. Só que aqui na minha resposta está sobre várias coisas. Eu botei a preposição, então não tem concordância. Então fica a resposta a letra D. Conserta-se o quê? Aparelhos eletrônicos. Então a gente teria que botar consertam-se aparelhos eletrônicos. Tá bom? Perguntas? Aqui a gente viu o sujeito simples. Agora a gente vai analisar aquela outra folha de sujeito composto, tá? Para a gente aproveitar e já corrige os dois, e aí não fica com pendência nenhuma, tá? Eu já
Anotei lá a galera que fez, que colocou direitinho, né? Que devolveu as respostas. Aí, atenção para os próximos exercícios. Vamos lá. Considerando o sujeito das frases, complete com a forma verbal que torna a correta concordância. Então, letra A. A queda nas vendas e as dívidas. Eu tenho um sujeito aqui, a queda e as dívidas abalaram. Depois daquele incidente, o mágico e os dois palhaços. Então, são dois, desapareceram. Os móveis, as roupas e os alimentos. Ó, eu tenho um sujeito composto numa sequência. Só que depois eu tenho uma palavra que resume tudo. Então, o verbo vai concordar com essa palavra que resume. Lembra? Posto que resume. O diretor da peça e você, ó, duas pessoas, participarão. A confusão começou quando? Aí o sujeito está cá no final. O menino e os seus amigos. Lembra? Quando o sujeito vem depois do verbo, eu posso concordar com os dois ou com o núcleo mais próximo. Então, posso botar tanto surgiu quanto surgiram. Ficaria a resposta correta. Letra F. A chuva ou o frio. Quando a gente tem essa ideia de ou de nem, a gente precisa trabalhar com a ideia de inclusão e de exclusão, lembra? Aqui, tanto um quanto o outro fariam desistir. Os dois o fariam desistir. Então, tem que ser fariam. Se fosse só um deles, aí eu botaria o singular. Nem você, nem seu amigo sabem. Ó. Os dois não sabem. Então, se eu faço a ideia de que os dois, plural. Se eu excluo só um, aí eu faço singular. A gente tem isso, mais ou menos isso aqui no número 2. Nas duas frases a seguir, a concordância verbal obedece aos padrões da norma culta. Leia-as. Nem o técnico do Cruzeiro, nem o Vasco aceitaram o convite. Nem o do Vasco aqui, tá, gente? Faltou o do. 2. Nem o técnico do Cruzeiro, nem o do Vasco será. Então, aqui eu tenho aceitaram, plural, e aqui eu tenho será com o mesmo tipo de sujeito. Então, explique por que, embora o sujeito das duas frases seja o mesmo, em uma delas o verbo está no plural e na outra está no singular. Por quê? Essa ideia, ó, botei aqui. Na primeira, a gente tem plural porque nenhum dos dois aceitou o convite. Então, eu vou botar que aceitaram. Nenhum dos dois, nenhum, nem outro aceitaram, tá? Eu somei. Aqui, só um pode ser o novo técnico. Então, tem que ser singular por isso, tá? Quando os dois estão envolvidos, a gente bota plural. Quando só um dos dois pode, aí a gente bota singular. Essa justificativa está aqui para vocês, tá? Lembrando que essa folhinha, ela estará lá para vocês baixarem também, tá? Não só a correção por aqui pelo link. Número 4. A frase a seguir foi proferida por Ayrton Senna por ocasião de um voo que ele fez em um avião Mirage da Força Aérea. Então, o que ele falou? Se cada brasileiro tivesse a oportunidade de fazer esse voo que eu fiz, com certeza teriam mais amor à pátria. Então, nessa frase, a gente tem um erro que tanto pode ser cometido pelo próprio Senna, quando falou a frase, ou pelo redator da revista, quando foi transcrever, né? O jornalista lá, quando foi fazer a transcrição da entrevista que ele deu. Então, letra A, identifique o erro. O erro é no teriam. A gente não está começando aqui se cada brasileiro tivesse. Quem é que teria mais amor? Não é cada brasileiro? Então, o erro está aqui, tá? Teriam mais amor. Ó, está errado porque o sujeito é oculto, só que é cada brasileiro. E está no singular. Elabore uma hipótese para explicar o que poderia ter levado à ocorrência desse erro. Isso é um erro muito comum no dia a dia. As pessoas trabalham com a ideia das palavras, né, que indicam coletividade, no singular, mas levam a concordância no plural, porque a gente concorda com a ideia. Isso tem até uma figura de linguagem que se chama silepse. Mas a gente só pode usar isso se o texto for o texto literário. Aí a gente faz uso da silepse, a gente tem uma silepse de gênero, nesse caso aqui seria uma silepse de número, né, concordando singular com plural, aí tudo bem. Mas nessa situação, que é uma situação denotativa, do dia a dia, num texto informativo, não cabe. Né? Nós, no dia a dia, não podemos fazer esse tipo de coisa, que a gente está cometendo desvio da regra de concordância. Tá? Então, aqui,
elaborando a resposta, ele teria concordado com a ideia de que cada brasileiro tem um grupo de pessoas. E aí ele fez a concordância com esse grupo, né? Com a ideia da palavra e não com a palavra propriamente dita, tá? Para ficar certinho, teria que ser aqui, ó, com certeza teria, e até uma vírgulazinha aqui no com certeza depois, tá bom? Número 5, a alternativa que preenche. Então, hoje, sabe-se o quê? Que 2 terços, tal. Então, singular. 2 terços, ó, lembra? Quando a gente trabalha com fração, a gente vai concordar com o numeral. Então, 2, beleza. Porcentagem. Quando a gente tem porcentagem, se a gente só tem a porcentagem, a gente concorda com o número. Se a gente tem um termo que especifica, a gente concorda com o termo que especifica. Aqui, tanto o número quanto o termo que especifica estão no singular. Então, letra D vai preencher a resposta aqui bonitinho. E a última, concordância verbal incorreta. Aí logo na letra A está assim, ainda resta. O que resta? Uns 20 alunos. Olha o sujeito aqui. Se o sujeito está aqui, e esse sujeito é plural, tinha que ser restam. Tá bom? Aqui exigiam-se referências, precisa-se de, então não tem concordância. Aqui, ou o pai ou o filho, olha aqui, assumirá a presidência. Lembra? Só um deles, então tem que ser singular. E aqui mais de um, nessas expressões mais de um, a concordância vai ser com esse um. Então, foi contratado. Tranquilo, gente? Então, beijos e até a próxima.